Esse vídeo é um vídeo de divulgação de informação. É um vídeo de divulgação e de um pouquinho de interpretação, porque eu queria falar desse assunto que está no título do vídeo, que é Governo Bolsonaro, ou Bolsonaro, Governo da Morte, da Fome, para que a gente deixe bem marcado o que foi esse governo. Então esse vídeo é um vídeo sobre dados. Assista até o fim para você entender do que eu estou falando, antes de comentar ou qualquer coisa que você queira comentar. Bora! Olá, gente! Espero que você se sinta muito à vontade nesse canal que é o Adodi. Hoje eu quero falar sobre alguns dados que o governo de transição trouxe, porque a gente precisa pensar sobre o quão o Brasil foi devastado nesses últimos anos de governo Bolsonaro. 4 anos de governo que pareceram... ele destruiu o Brasil, a destruição de 40 anos em 4 anos. Ele conseguiu destruir 40 anos de Brasil em 4 anos, assim. Rindo de nervoso. O país está devastado, sendo entregue, completamente destruído para a nova gestão. E eu já quero começar falando o seguinte aqui. Tudo que eu trouxe aqui são dados. Eu não estou aqui trazendo opinião, ou ideologia, seja lá o que você queira chamar. Às vezes a pessoa nem sabe o que é ideologia, mas enfim, isso aqui são dados. Dados do governo de transição. Dados que o governo eleito, ou seja, Lula e Geraldo Alckmin, tiveram acesso do governo que está saindo, que é o governo Bolsonaro, da chapa Bolsonaro e Mourão. Estou dizendo isso porque às vezes esse vídeo pode cair em alguns lugares de pessoas que acreditam que tem mentira, ou que esses dados são pura ideologia, opinião, porque a gente está num momento de muito negacionismo, né? Mas isso aqui é puro dado. Então, se inscreve nesse canal, deixa o seu comentário, me segue nas redes sociais, @GiovanniAdodi, para saber o que eu estou postando por lá, o que tem por lá. Esse vídeo é um vídeo que eu queria muito trazer só para... Porque, assim, são informações muito importantes, gente. E um país não é reconstruído do nada, e é muito fácil para muita gente acusar o próximo governo de ser culpado por qualquer coisa. E assim, minha filha, independente, mesmo que fosse o Ciro Gomes, Simone Tebet a governar em 2023, eles lidariam com esse quadro. Então vamos aqui ter cuidado para não culpar tudo e achar que o próximo governo vai resolver esses problemas em um dia, porque não, vai demorar, vai levar tempo. Eu quero começar esse vídeo só trazendo rapidinho o que é mais ou menos e como funciona o governo de transição, para vocês entenderem do porquê que eu estou dando ênfase sobre de que esse vídeo se trata de dados, né, e não de opinião. Assim. Eu vou deixar no link, aqui na descrição, na verdade, alguns links com textos. Eu vou deixar também o relatório do governo de transição para quem quiser pesquisar. Só para a gente ter assim, uma contextualização do que é agora o governo de transição. O governo de transição é um pequeno processo ali que acontece já depois do fim das eleições, onde o governo que está saindo colabora, né, na teoria, com o governo que está entrando, e o governo que está entrando vai ter acesso a dados deste governo que está saindo para saber a situação do Brasil. Como que está o Brasil? Como que a gente vai pegar esse país? Para que o governo de transição tenha noção de tudo que está acontecendo no Brasil, de quais políticas estão em andamento, o que precisa de ter continuidade já no dia 1º de janeiro, o que está parado, o que não está parado, e aí se constrói um grande relatório com isso. Aí tem um texto, por exemplo, no cultura.uol.com, que uma especialista diz o seguinte: o processo de transição tem como objetivo garantir um processo de continuidade. Durante esse processo, se faz um trabalho de investigação. A equipe de transição tem como função entrar em contato com os dados e orçamento dos ministérios e diversas áreas do governo, como economia, saúde, educação e infraestrutura, entre outros. Você entendeu aqui, né? São dados. O governo de transição está entrando em contato, ou seja, o governo eleito, através do governo de transição, entra em contato com esses dados do atual governo, da área da economia, da educação, da saúde, todos os ministérios desse governo. Então ele tem acesso a esses dados. Importante lembrar que o governo Bolsonaro não quis colaborar e não está colaborando muito com isso. Inclusive o Geraldo Alckmin tinha reclamado de que ele se deparou com uma completa devastação. Assim, parece que houve um apagão de dados, muitos dados eles não tiveram acesso, parece que o governo Bolsonaro existiu na época das pedras, assim, e aí não se sabe se é intencional ou não, né? Muita coisa não foi documentada, mas assim, foi intencional. Conhecendo esse governo de extrema direita, muitas coisas não estão aí à luz do dia para a gente saber, porque, enfim, não foi arquivado devidamente. E esse processo de transição ele é importante para garantir a continuidade das políticas públicas, como eu já disse,
para pensar no futuro da população e etc. Dito isso, só para contextualizar que a partir de agora eu vou apresentar alguns dados que o governo de transição trouxe no relatório deles, o relatório vai estar na descrição do vídeo, e aí para você ter noção do estrago que tá o Brasil, e do quanto a gente vai ter que... Putz! E mais, para desenhar com todas as letras o quanto o governo Bolsonaro foi completamente destruidor, destruiu o Brasil, transformou o Brasil em terra arrasada, como muitas pessoas já dizem. E não há o que perdoar nesse governo, assim. Agora é a hora que eu vou ter que segurar o computador real. Tô lendo aqui, não vou ler tudo na íntegra, porque eu vou deixar na descrição, mas, por exemplo, tô no G1 e vou ler alguns aspectos que o relatório apresenta em áreas como educação, saúde. Então, preste atenção no que diz respeito ao que o governo Lula vai pegar do governo Bolsonaro, ou seja, como o Brasil está sendo entregue ao governo Lula. Cara, eu não tenho um dia de paz pra gravar. Toda vez que eu vou gravar é barulho. Nossa. Na área da educação, relatório do governo de transição. Aponta-se enormes retrocessos. Segundo Geraldo Alckmin, a aprendizagem diminuiu, a evasão escolar aumentou e os recursos essenciais, como por exemplo merenda escolar, ficaram congelados. Ou seja, tivemos retrocessos na educação. Retrocessos. Saúde, queda na vacinação e, claro, as altas de índice de mortes por Covid-19. Por exemplo, 50% não tomaram dose de reforço de poliomielite. Lembrando que poliomielite pode matar e deixar sequelas. Outra coisa, o Brasil tem 2,7% da população mundial e tivemos 11% das mortes por Covid no mundo durante a pandemia. Ou seja, um problema gravíssimo de saúde. Uma coisa importante sobre essa questão de saúde é que aqui a gente consegue desenhar perfeitamente o quanto o governo Bolsonaro agiu contra a saúde pública, contra a saúde da população brasileira. Isso fica claro quando, por exemplo, as campanhas de vacinação não acontecem como deveriam acontecer. E não só isso, há uma campanha negacionista do próprio presidente contra a vacinação, contra as políticas públicas voltadas para a vacinação. E aí você vê o número caindo, assim, né? Vacinação de crianças caindo, muita gente não tomou vacina, inclusive influenciada pelo discurso do governo Bolsonaro, que não é só do presidente, de pessoas próximas a ele, inclusive de ministros, deputados da base aliada, ou seja, um governo que se movimentou contra a saúde. Isso aqui não é reflexo de uma coincidência, ou porque, meu Deus, a crise da pandemia, a crise da economia que causou essas coisas. Não, é uma política antivida. Por isso que eu chamo o Bolsonaro, e não só eu, né, pelo amor de Deus, de governo da morte. Enfim. Outro ponto, aumento do feminicídio, que está completamente relacionado com a política armamentista, por sermos um país extremamente machista e patriarcal. E aí o Alckmin afirma que a política armamentista do Jair Bolsonaro pode ter relação com esse aumento do feminicídio. Números absurdos de homens matando mulheres com arma de fogo. Então, mais uma vez aqui a gente tem um desenho de como esse governo, com essas políticas armamentistas, de distribuição de armas, com critérios, tem uma relação com o feminicídio no Brasil, assim, de um país onde os homens acham que são donos das mulheres e que se elas não realizam aquilo que eles querem, eles vão lá dar um tiro nela. Violento, mas demonstra como é a nossa cultura machista. Quando você tem um governo que permite, dentro de uma sociedade machista, que se tem um aumento na distribuição de armas, onde a política armamentista distribui armas à torta e à direita, você se depara com um quadro de aumento de feminicídio. Então, governo da morte. E aí tem outros aspectos, como o aspecto da cultura, onde houve uma queda de 90% de recursos para cultura. E como o próprio Geraldo Alckmin disse, cultura e economia criativa é emprego na veia, distribuidora de renda. E aí, com menos recurso para cultura, você tem menos espetáculos, empobrecimento da classe artística, e aí você tem um governo que, além da morte, é um governo da fome e um governo do empobrecimento. E um governo anticultura, já que cultura também é um meio riquíssimo de crítica ao sistema em que a gente vive. Por que será que ele não gosta de cultura, não é mesmo? Habitação. O governo Bolsonaro diminuiu repasses para o programa Minha Casa Minha Vida, de construção de moradias populares para pessoas de baixa renda.
um governo que odeia pobre. Você percebe que tudo que eu estou trazendo aqui, o que eu estou tentando com esse vídeo é te dizer o seguinte, é justificar o título do meu vídeo. Não há nada de bom nesse governo. Todas as ações desse governo se movimentam no sentido de dificultar a vida de quem é mais pobre, de dificultar a vida das mulheres, das pessoas LGBTs, das pessoas negras, que são as que mais usam o sistema de saúde, que são as mais afetadas pela violência com armas de fogo, que são as mais afetadas pelo empobrecimento. E você percebe que esse governo vai fudendo a vida da gente? E aí uma coisa que tem a ver com a vida é o quê? Meio ambiente. E no relatório fica claro o aumento do desmatamento e de queimadas no contexto do governo de Jair Bolsonaro. E boa parte dessas queimadas não são por questões naturais, caiu um raio, causou um fogo, mas questões, por exemplo, envolvendo grileiros de terra. Grileiros de terra. Ou seja, aumento de queimadas relacionadas a consequências da ação humana no meio ambiente. Literalmente trouxe um vídeo muito assim de leitura e de apresentação desses dados, porque são informações que assim, gente, se você não viu, por favor, vai ver. É muito importante que a gente se intere dessas coisas, porque a gente pode cair numa armadilha que parte da mídia pode acabar vendendo pra gente, ou deputados e senadores, ou políticos, enfim, empresários que apoiem Bolsonaro, de que tudo que demorar a se resolver no próximo governo, que é o governo do Lula, será culpa apenas do Lula. Sendo que aí esse relatório apresenta pra gente como o governo Bolsonaro destruiu de fato o Brasil. E aí os bolsonaristas tendem a dizer, a culpa da pandemia, né? Mandaram a gente ficar em casa, que tinha que cuidar das vidas primeiro. E eles tentam o tempo inteiro criar discursos que salvem a pele do Bolsonaro. Só que assim, é importante lembrar que dentro de uma crise, os governos, eles têm escolhas a fazerem, né? Eles não estão presos a uma marra, completamente presos a uma marra. A crise de fato existiu, mas o governo Bolsonaro fez uma escolha de, em vez de criar uma atuação pró-vida e pró-direitos humanos e de um governo que caminhasse junto à sociedade, o governo Bolsonaro escolheu caminhar junto à morte, escolheu caminhar junto à pandemia, escolheu ajudar o vírus e não as vidas humanas, assim. Então, quando você se depara com uma crise, você se depara com escolhas e cada governo, cada governante escolhe as melhores políticas e as melhores escolhas para lidar com uma crise. E aí você percebe que o Bolsonaro escolheu as piores possíveis. E todas elas nesse sentido de empobrecer a população, adoecer a população, incentivar a não vacinação, causando empobrecimento, causando morte, causando tragédia. Que é isso que resume o governo Bolsonaro. Só queria trazer esse vídeo para trazer esse desenho do relatório do governo de transição, de como o Brasil está sendo entregue para a próxima gestão. Que a gente precisa espalhar esse tipo de informação para que as pessoas entendam que a construção ou reconstrução de um país é um processo longo. E um país devastado e destruído leva mais tempo ainda para ser reconstruído. Então, compartilhe esse vídeo e leia tudo que está aqui na descrição dos links que eu estou deixando. Espero que tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha servido para alguma coisa. É isso, até o próximo. Beijos.